Amém, Jesus. Amém? Amém. Vamos começar por abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 10, e vamos ler o versículo 1 e o 2. Fecha o preço. Amém, vamos ler. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Amém, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Pai, nesta manhã por termos agora, Senhor, mais uma vez temos de dizer o privilégio de estar reunidos, Pai, na Tua presença. E agora sabemos, Pai, que a nossa oração passa pelo sangue e ecoa no céu. E, Senhor, damos-te graças por isso, Pai, pelo Teu trono de misericórdia, Pai. E oramos agora, Senhor, para que a nossa presença aqui, Senhor, seja agradável aos Teus olhos. E possamos, Senhor, crescer nesta manhã mais um pouco no Teu conhecimento, na sabedoria acerca das Tuas coisas e na fé que enche as nossas vidas, Pai. Oramos, Senhor, para que Tu sejas o nosso guia nesta manhã, para que, Senhor, nada nos falte, mas possam todas as coisas ser acrescentadas por colocarmos em primeiro lugar o Teu reino. Unge agora, Senhor, as palavras nesta manhã. Fala a nós, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Amém? Podemos sentar. E nesta manhã eu queria iniciar, queria fazer uma pequena introdução ao livro de Apocalipse, porque queria preparar um estudo sobre o livro de Apocalipse. E esta manhã será uma pequena introdução em que vamos falar sobre o livro aberto. Hoje, nestes dias em que nós estamos a viver, nós vemos que este livro aberto que este anjo forte trazia está colocado perante nós. Amém? Este livro aberto está disponível para nós. Amém? E falar sobre isto é algo que nestes dias, pretende-se que seja algo natural para nós, falar sobre estas coisas, falar sobre o livro de Apocalipse. O profeta chamava-lhe o livro da noiva. O profeta dizia que este era um livro que antes estava obscurecido ao longo dos tempos, que muita gente divagou e fez teorias sobre ele. Mas hoje, este livro de Apocalipse está perante nós, aberto, sem nenhuma barreira, sem nenhuma teoria, nada. Neste momento, é verdade que em certos momentos na Escritura nós podemos não entender porque alguma coisa aconteceu, nós podemos não conseguir interpretar as circunstâncias do que aquele profeta disse, ou do que este rei fez, ou porque é que isto aconteceu ao povo de Israel, ou porque é que Pedro disse aquilo, ou porque é que Jesus fez aquilo. Mas neste dia, em termos de palavra e de doutrina, a Bíblia é um livro aberto para nós. Não há nada em que nós não tenhamos qualquer fundamento.
Não há nada que esteja obscuro aos nossos olhos. Mais uma vez repito, pode haver circunstâncias que escapem ao nosso entendimento, mas Deus não funciona dessa forma, a explicar-nos todos os passos. Deus dá a sua palavra e depois Ele faz com que ela aconteça. E é assim que Deus traz a pura palavra. E nestes dias nós temos então o livro de Apocalipse aberto perante nós, e temos toda a Bíblia aberta perante nós, e nós hoje sabemos, porque temos vivido essa experiência, de que este livro aberto que foi trazido e que foi dado a João, este livro aberto, hoje nós sabemos o que é que ele representa. João representava a noiva ao longo do livro de Apocalipse, e nós vemos que João se separou, foi separado pelas circunstâncias, e porque Deus tinha algo para lhe mostrar. E Deus mostrou-lhe tudo o que aconteceu, tudo o que ele tinha planeado fazer ao longo das eras. Este livro é um livro de profecia, porque foi dado a João e essas coisas têm acontecido ao longo dos tempos. Essas profecias foram dadas a João e ele viu aquelas coisas e conforme elas se iam desvelando, a relação era tratada com João, as coisas eram dadas a João. Era dito a João para olhar, era dito a João para ouvir, era dito a João para escrever aquelas coisas. Amém? E João era então a noiva, era um representante da noiva, um representante daqueles que estão dispostos a ouvir a pura palavra e segui-la e que têm os ouvidos abertos para a revelação da hora. Amém? E a João foram dadas estas coisas. Então nós vemos que o livro foi trazido pelo anjo forte e nós sabemos que ele vinha vestido de uma nuvem e por cima da cabeça tinha o arco celeste, o rosto era como o sol, pés como colunas de fogo. Nós vemos que isto é Cristo, é o mesmo do capítulo 1, é o mesmo anjo forte do capítulo 1, é Cristo que vem e ele traz um livro aberto. Amém? E o livro está aberto, por outras palavras, algo que estava antes misterioso, fechado, está agora aberto perante João, e João pode escrever o que está a ver. Amém? E como eu estava a dizer ainda há pouco, queria fazer um pequeno estudo sobre o livro de Apocalipse agora nos próximos tempos, porque estas coisas são maná fresco, são coisas que vieram na nossa era, que antes ninguém tinha acesso e como Paulo diz, muitos santos e justos quiseram ouvir e não conseguiram. Quiseram pregar sobre isso e não podiam. Amém? Temos aqui vai aparecer aqui uma mensagem onde o profeta está a dizer, eu peguei e ia pregar e li porque o doutor não sei o quê disse assim e eu ia ler a partir desse ponto de vista. E o anjo chegou e me trouxe a revelação e me mostrou que não era assim. E eu ia cometer um grande erro. Amém? Isto são coisas que foram abertas na nossa geração, no nosso tempo. Amém? E nós caminhamos agora nessa revelação, nessa luz. Amém? Jesus, Deus é luz. Amém? E nós, para termos a verdadeira revelação e a verdadeira relação, nós temos que andar na luz como Ele na luz está. Amém? A Bíblia nos fala deste processo contínuo, passo a passo. Amém? Passo a passo, dia após dia. Amém? E Ele avança, Ele está na luz e nós temos que andar na luz como Ele está. Amém? Este é um processo contínuo. E o profeta diz, ele está a orar, sem misericordioso, cura os enfermos e aflitos. O profeta agora diz, no parágrafo seguinte, agora, Pai, que o Espírito Santo possa tomar a palavra, possa abrir o livro e soltar o poder do Espírito na palavra e possa encontrar o seu lugar de morada em cada coração. Amém? Da mesma forma como Deus tinha uma palavra destinada para cada tempo, também vai aparecer isso hoje no nosso estudo. Conforme Deus tinha uma palavra destinada para esta altura e depois mais um pouco para aquela época e mais um pouco para aquela época, da mesma forma Ele tem palavra destinada para certos corações. Amém? E nós devemos tentar ser melhores cristãos
podemos ser e devemos orar o mais que pudermos para que essa luz nos alcance, amém? Porque não é nada que nós possamos fazer por nós. Tem que ser algo que tem que ser uma luz que chega à semente que está no nosso coração. Tem que ser algo que brilha, amém? Nunca antes, desde a igreja primitiva, esteve a coluna de fogo entre o povo. Nunca antes, desde a era da igreja primitiva, eles viram as coisas que nós estamos a ver hoje. E isto só foi possível quando Deus enviou os 7 selos. Amém? Nunca antes, desde o Pentecostes, desde o primeiro Pentecostes, isto aconteceu. Nunca antes, desde a era da igreja primitiva, ou desde o povo de Pentecostes, se viram tais obras do Espírito. Amém? Eu estava a traduzir uma mensagem esta semana, onde o profeta estava a falar de Apocalipse capítulo 4. Ele estava a ir por aquele simbolismo que aparece nesse capítulo 4. E aparece lá as cores, uma coluna de fogo e um arco, e as cores do arco-íris, e a cor de âmbar. E ele começa a explicar o significado. Ele era na aparência como uma pedra de jaspe e de sardónica. E ele leva lá o Antigo Testamento e o que aquilo queria dizer. Pedra de jaspe era de Ruben, o Alfa. Pedra de sardónica era de Benjamim, o Ômega. Amém? E ele vai por todas essas cores do arco-íris, representando 7 eras da igreja. Amém? E agora já não é um arco. Amém? Porque o arco-íris, esse concerto que Deus fez com a terra, cobre metade da terra. O arco-íris cobre metade da terra. O sol cobre metade da terra de cada vez. Mas agora aquilo era à volta do trono. Amém? Ele está a dizer, ele agora faz um concerto perpétuo. Amém? Agora já não é um arco, é um círculo. Amém? É toda a volta. Amém? Ele está a explicar o que é que significa aquela cor de esmeralda e aquela cor de âmbar. E ele diz, olhem para aquela coluna de fogo da fotografia. E ele diz, é exatamente a mesma coluna de fogo. É exatamente a mesma luz que encontrou Paulo. É exatamente a mesma luz da sarça ardente. É exatamente a mesma coluna que guiou os filhos de Israel. É exatamente a mesma coluna de Apocalipse capítulo 4. É Cristo a mostrar-nos que está aqui hoje. Amém? Foi velado, tapado, escondido ao longo destas eras, de acordo com o que Deus disse, e vai ser aberto nos últimos dias. Aqueles 7 selos seriam abertos e a coisa toda ficaria bem visível para as pessoas. Aquilo que aconteceu ao longo do tempo. E quando estávamos a falar da salvação, amém? Perguntaram ao profeta, não sei se lembram, nós lemos aqui, naquele estudo que fizemos sobre a salvação, e perguntaram ao profeta, mas então porquê que as virgens nécias têm de ir pela tribulação? E diz ele, porque antes aquelas gerações não tiveram esta revelação, porque antes aquele povo não teve a coisa tão bem explicada, tão aberta aos olhos das pessoas, amém? Porque antes eles não tinham isso. A coisa toda ficaria bem visível para as pessoas, o que aconteceu ao longo do tempo. E o que aconteceu ao longo do tempo deve, diz a Escritura, ser algo que dá-nos uma fé maior. Amém? A Bíblia sempre explica ao longo dos seus tipos e sombras que quem está a viver a coisa pela primeira vez quem está a experienciar a coisa pela primeira vez tem um tipo de fé. Mas aqueles que já viram e que já ouviram, têm uma base para que a sua fé possa crescer ainda mais. Amém? Enoque teve um tipo de fé que lhe permitiu ser o primeiro arrebatado. Amém? Nunca antes na história tinha acontecido. E Enoque tinha um tipo de fé tal que, apesar de ser o primeiro a quem isso estava a acontecer, ele não tinha base nenhuma para que isso acontecesse, mas ele foi o primeiro. Ele foi escolhido, ele teve esse tipo de fé. Agora, nos nossos dias, nós sabemos que isso tem acontecido ao longo da história. Nós sabemos que Deus tem feito em determinados momentos, e isso tem acontecido com um povo escolhido que tem um determinado tipo de fé.
E Deus hoje está-nos a trazer este conhecimento, esta revelação, esta relação que nós temos com Cristo, para que nós possamos ter esse tipo de fé, como outros já tiveram antes de nós, e que é preciso nos nossos dias chegar. Amém? E nós estávamos a falar, vai ser aberto nos últimos dias, os selos seriam abertos, tudo ficaria visível, o que aconteceu ao longo do tempo, e isso deve criar em nós uma atmosfera diferente, um tipo de fé diferente, um tipo de certeza no coração diferente, uma relação com a nossa Bíblia diferente. Amém? Eu tenho ouvido algumas pregações do profeta lá do início dos anos 50 e vê-se que ele, devido a certas coisas que o anjo lhe tem dito, devido a certas coisas que ele tem vivido, coisas que ele tem visto no meio das denominações, ele começa a ver que era necessário vir um ministério que trouxesse o ensino da palavra. Ele vê isso. Porque ele vê as pessoas com aquela fé de Pentecostes, apesar de já ter passado quase 50 anos, ele vê as pessoas com aquela fé de Pentecostes, com aquela fé de cura, com aqueles dons ali a manifestar-se, e ele diz, a Bíblia disse que bastava um dos segredos dos corações ser revelado, e isso devia ser a prova, amém? Isso devia ser a prova de que Deus estava ali. Paulo fala isso. Amém? Aconteceu em Samaria. Aconteceu aquilo com a mulher no poço, ela foi, falou, e toda aquela gente ali à volta foi e creu em Jesus. Amém? E Paulo diz, se alguém entrar no vosso meio e houver o discernimento dos pensamentos e intenções do coração, o que Paulo também diz, que a palavra é uma espada mais aguda que uma espada de 2 gumes, apta para penetrar até às juntas e medulas e discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Isso é uma manifestação da palavra. Isso é Cristo ali presente. Amém? Isso é a presença da pura palavra. Esse é um símbolo. Amém? E agora, Paulo diz, se alguém entrar e vir isso, não se porá logo imediatamente de joelhos e saberá que Cristo realmente está ali, que há ali um dom do Espírito Santo verdadeiro, pleno em operação. E o profeta diz, e eu sou culpado de usar isto da forma errada. E ele diz, eu chamo as pessoas uma a uma e faço isto com toda a gente e oro por 10, 15 pessoas. Quando Paulo disse que bastaria um, e todos se poriam de joelhos e todos seriam abençoados e curados. Amém? E as pessoas na altura do profeta mandavam-lhe uma carta a dizer, eu estava a orar e não fui discernido. E eu não tinha cartão para ir à fila de oração. Amém? E Paulo diz, bastava que acontecesse uma vez e toda uma congregação inteira teria de reconhecer que Cristo estava ali. Amém? E o profeta diz, eu também sou culpado disso. Mas ele diz, eu vejo que era preciso um ministério de ensino. E passado uns anos, ele próprio começa a trazer esse ensino. E depois chegou aqui, a esta altura em que estes serviços que nós estamos aqui a ler. A hora da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam dados a conhecer nesse Elias, nesta última hora. Esta é a revelação completa de Jesus Cristo. Completa de Jesus Cristo, amém? A pedra de topo, amém? Os 7 selos tinham os mistérios escondidos do que tudo aquilo era e do que deve ser aberto no último dia, na era de Laodiceia, no fim do tempo. Graças a Deus, isso encerra a mensagem à igreja. Amém? Isso acaba, está tudo. A igreja tem todas as ferramentas, tem tudo o que é necessário para subir. A igreja tem tudo o que ela precisa para subir com isto. Quando eles olham e veem o que aconteceu, veem onde tudo chegou, a ênfase é sempre, eras, selos, foi para mostrar as obras de Deus ao longo do tempo e colocar-nos no tempo, sabermos onde estamos.
no plano de Deus. E o profeta está aqui a dizer, quando eles olham e veem o que aconteceu, veem o que Deus fez ao longo das eras, veem os selos, um foi ali, outro foi ali, outro foi ali, outro foi ali. Isso encerra a era da igreja. Ou seja, quando esta revelação chega agora, quando este livro é aberto, isso encerra a era da igreja. Amém? E agora, nós temos visto todo este simbolismo e nós sabemos o que isto significa. Agora, os 7 espíritos e as 7 estrelas, os espíritos são os anjos que foram para as estrelas, que eram os mensageiros, 7 espíritos, 7 vezes em que o Espírito Santo iria ungir um mensageiro, que foi uma estrela no seu dia. Amém? Ele tinha uma luz mais pequena. Amém? O sol é Jesus Cristo, o que alimenta a semente, o que derrama a sua luz e alimenta a semente. Aquelas estrelas que nós vemos mais pequenas são estes mensageiros. Eles trazem a luz, eles trazem a mensagem. Um espírito é eterno e a estrela foi feita para refletir a luz nas trevas destas eras da igreja, onde os candelabros e as estrelas estão representados. O anjo, o espírito, era aquele que ia à estrela e refletia a luz do Espírito Santo através desta estrela para essa era da igreja. Você pode questionar quem eram os 7 espíritos. São os 7 mensageiros às 7 eras da igreja. E agora nós estamos lá no fim, no topo. E tal como o nascimento natural, e tal como o batismo do Espírito Santo, a semente recebeu água, a semente passou pelo sangue da santificação, a semente passou pelo derramamento do Espírito. E agora está Cristo a vir. Amém? A pedra do topo a vir. Como o profeta fala em Cristo, o mistério de Deus revelado, Cristo na forma da noiva a terminar as eras. Amém? Cristo na forma da sua noiva. Amém? A vinda de Cristo na noiva. Amém? As eras da igreja, nós sabemos, foram acontecimentos específicos dentro de um espaço de tempo específico. 7 mensageiros, cada um deles tinha uma mensagem única, específica. A carta a esse mensageiro tinha coisas muito específicas destinadas àquela era. As características da igreja, mostrando a condição da igreja na altura. As características do mensageiro, a recompensa, todas essas coisas. Amém? Específicas para aquele tempo. E por outro lado, os 7 selos. Agora é um pouco diferente. É um conjunto, é um pacote de informação que foi acontecendo ao longo das eras, mas que permaneceu escondido. Mas Apocalipse 10:7 diz-nos que nos dias da voz do 7º anjo, quando essa trombeta tocar, se cumprirá o segredo ou o mistério de Deus. E no versículo 6, o anjo jurou pelo que vive para todo o sempre, e nós sabemos o que é que isto significa. Ele teve que jurar por ele mesmo. Não havia ninguém maior. Ele jurou pelo que vive para todo o sempre, que criou o céu e o que nele há, a terra o que nele há e o mar o que nele há, que não haveria mais demora, ou por outras palavras, não há mais tempo. Amém? Não há mais tempo. E para Deus, desde que esta mensagem surgiu, Ele apenas está à espera que a sua semente predestinada chegue à maturação, cresça, esteja pronta. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas para Ele, estes 50 anos que já passaram, isso não é nada. Isso é um sopro que passa. É 1 minuto de tempo que Ele está à espera. Amém? Isto são pacotes de informação. Eu lembro-me quando da primeira vez comecei a ler estas coisas de eras e selos, e eu vi estes diagramas na internet. O primeiro selo era a primeira era, o segundo selo era as outras 3 à frente. E depois o outro era... E depois eu ia ver e depois já encontrava. Não sei o que aconteceu aqui. Ok. E eu começava a ver aqueles diagramas e depois já havia outro que era diferente.
e já punha o primeiro selo nas primeiras duas e o segundo selo nas segundas duas. Aquilo confundia-me um bocado. Mas a questão é que estes 7 selos não funcionam como as eras da igreja, que nós atribuímos um naquele tempo, outro naquele tempo, outro naquele tempo. Eles aconteceram ao longo das eras, mas ainda mais como as eras se sobrepunham, diz o profeta. Uma era, a unção de uma era entra na seguinte, e no fim da primeira já está a segunda. Da mesma forma, ainda mais com os selos. Nós vemos o profeta a trazer a unção da águia, mas nessa altura ele passava o tempo a falar contra a unção do homem, o tempo da denominação. Amém? Ainda hoje, essa unção do homem continua aí na Terra. A ciência, o desenvolvimento científico, a tecnologia, as teorias, a filosofia, a denominação e a psicologia, continua aí. Amém? Mas já é a altura da águia. Aí está ele com as 7 estrelas na sua destra. A destra, ou o braço direito, significa o poder e a autoridade de Deus. Salmos 44. Nessa destra de poder estão 7 estrelas, que de acordo com Apocalipse 1:20 são os mensageiros à igreja. Isto significa que o próprio poder e a autoridade de Deus estão na base dos seus mensageiros a cada era. Estes mensageiros são homens importantes para Deus. Porque eles têm um ministério tal que eles vêm no poder e na autoridade do Espírito. Amém? Eles vão no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas por refletirem a luz. A luz que eles refletem é a luz de Deus. E eles não têm a luz própria. Por outras palavras, aquilo que estes mensageiros nos trazem ao longo das eras vem diretamente do próprio Deus. Porque a luz que eles têm não é a luz deles. Eles estão a refletir a luz de Cristo. A luz que eles têm é a luz de Cristo. A revelação de Cristo. A mensagem de Cristo. E eles vêm no poder e a autoridade. Eles têm poder e autoridade dada pelo próprio Deus. Eles transformam a igreja. Eles transformam a doutrina da igreja. Eles transformam os corações. E nós vemos que o tempo dos gentios, as 7 eras da igreja, foram colocadas aqui no meio de algo que estava a acontecer com Israel. A Escritura diz que foi por amor, um povo do meio dos gentios, por amor do seu nome. Foi por isso que Deus fez isto. Mas ele tinha aqui povo predestinado a quem ele queria alcançar, e para que se cumprisse o que Jesus disse, que o Evangelho deveria ser pregado a toda a criatura, e não somente a Israel, então iniciou-se estas eras da igreja. Amém? E no meio disso, e nós já falamos aqui sobre as 70 semanas de Daniel, no meio disso, antes aconteceu algo com Israel. Amém? 69 semanas até o Messias. E depois nós vemos que no fim das eras da igreja, antes um pouco os judeus estão de volta à Palestina, mas exatamente no rapto, na altura do rapto, volta tudo a Israel novamente. Volta tudo a ficar centrado lá na Palestina novamente. Amém? E vi, Apocalipse capítulo 5, vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Amém? Agora, nestes dias, nós temos então a certeza que se ninguém era digno, e se hoje nós temos os selos abertos, teve que ser o próprio Cristo a fazer isso para nós. Amém?
E como é que nós sabemos que os selos estão abertos? Quando nós vamos ao longo dessas Escrituras, nós lemos o que elas falam, nós temos agora uma explicação sobre isso que vai de Gênesis a Apocalipse. Amém? Aí nós temos a certeza, quando essa explicação vai de acordo com toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando essa revelação que é dada nos abre a Escritura dessa forma, nós podemos ter a certeza que só o próprio Cristo poderia ter feito essa abertura, essa revelação. Amém? Então ninguém for achado digno. Mas Deus trabalhou como Filho do Homem aos judeus, e agora ao longo das 7 eras da Igreja Ele está a trabalhar como Filho de Deus, fazendo intercessões. Ele subiu aos céus, sentou-se à destra e hoje faz intercessão. Amém? Pelas nossas orações. Mas mesmo imediatamente antes do fim, haveria de se manifestar, de vir a revelação do Filho do Homem. Lucas 17, 30. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será nos dias da revelação do Filho do Homem. E hoje nós temos então um Filho do Homem, um profeta, é isso que Filho do Homem significa, a revelar o Filho do Homem. Amém? E tem ali um símbolo de uma cassete, não é? Tem ali que representa estas mensagens que nós temos. Amém? Nos dias da voz do sétimo anjo. Amém? E depois, no milénio, teremos Filho de Davi. Amém? Em que ele regerá as nações com vara de ferro. Ora, tem de haver então certas condições no tempo da sua vinda. Israel tem de estar na sua terra. Israel tem que ser uma nação. Israel tem que ter a sua bandeira. Israel tem que ter as suas fronteiras novamente. As nações e os Estados Unidos da América, que nós vemos em Apocalipse no capítulo 13, a condição da igreja, a condição do mundo da igreja, e temos que ter a noiva. Há condições na Bíblia que terão de ser cumpridas para que possa vir o tempo da vinda de Cristo. Amém? E nós vemos estas condições a caírem todas no seu lugar. Nós vemos a Israel na sua terra, nós vemos as coisas que acontecem na terra de Israel, nós vemos a angústia entre as nações, nós vemos as nações a afastarem-se cada vez mais de Cristo, a afastarem-se cada vez mais dos cristãos, a condenarem cada vez mais todo o tipo de pensamento cristão. Nós vemos os Estados Unidos cada vez a ligarem-se mais a Roma e menos à Bíblia. Nós vemos as denominações e a forma como as coisas estão a ser feitas no mundo da igreja, na estrutura do que se chama igreja, e nós vemos uma noiva a aparecer. Amém? O que é que nós sabemos? Jesus disse uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm arrebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando vires acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Bem, a figueira, figos, muitas vezes na Escritura representam Israel. E esta parábola, então, está-nos a dizer exatamente: olhai para Israel. E o profeta vem-nos dizer que aquilo é um relógio. Porque Deus trata com eles de uma forma que é por dias, por anos, por tempos certos, por números certos. Então, nós olhando para Israel conseguimos encontrar ali um relógio, um calendário que nos diz em que tempo é que nós estamos. E eu uma vez ouvi um irmão a dizer que por causa destas coisas que o profeta tinha falado de Israel e do Vaticano, ele recebia recebia jornais e notícias de Israel e
do Vaticano e não sei o quê, e eu ouvi aquilo e tentei fazer isso, então fui lá e registrei-me para receber notícias e não sei o quê, mas depois era todos os dias, de 4 em 4 horas, estava a receber qualquer coisa, e depois acaba por ser, quer dizer, o nosso tempo fica perdido naquilo. Mas, e sobre o Vaticano e sobre Israel e não sei o quê, é importante nós termos a noção daquilo que está a acontecer, ok? Mas há mais onde gastar o nosso tempo. Agora, eu não quero, irmãos, que ignoreis este segredo ou mistério, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus continua a querer saber de Israel. E Deus quer tratar com Israel assim que a sua obra com os gentios termine. Deus está à espera que a sua obra com os gentios acabe para começar a tratar com Israel. Deus está a olhar para aquele povo, Deus continua a tomar conta daquele povo, Deus continua a querer saber daquele povo e Deus quer tratar com eles. Deus quer esclarecer tudo com eles. Deus deixou-os ali, eles estão cegos, mas eles mesmos sabem que o Messias vem aí. Eles olham para a primeira vinda, mas será uma segunda vinda. Será o Messias a revelar-se a eles como Zacarias fala. Onde é que fizeste essas feridas nas tuas mãos? E ele lhes dirá, na casa dos meus amigos. Amém? Agora, a abertura dos 7 selos que foram dados pelo Espírito, os 7 selos iriam dar a conhecer o que tinha sido deixado nas dispensações anteriores a nós. E agora nós chegamos a esta dispensação, a este tempo, a esta altura, e agora tudo o que tinha sido feito atrás, agora foi-nos deixado. E nós agora olhamos e vemos, aquele teve aquela porção, aquele teve aquela, e tudo isto estava encaixado num plano maior. Tudo isto estava encaixado num movimento maior, de que nós fazemos parte também. Amém? E isso lança-nos à presença de Deus quando vemos isso. Amém? Isso é uma revelação que nunca antes ninguém teve. E quando nós vemos então estas coisas que foram dadas pelo Espírito, nós vemos o Espírito Santo a operar desta forma, e depois daquela forma, e depois daquela forma, e pelas profecias, e pela história da Escritura, e pelo que resta da Escritura, do Apocalipse, nós vemos, mas agora este é o nosso tempo. Então, isso significa que agora esta é a hora. Isso significa que hoje é o momento. Amém? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4. Amém? Depois nós, quem é nós? Paulo, o mensageiro, a igreja, a noiva. Amém? Nós. Para quem é que Paulo está a escrever? Paulo está a dizer, nós, eu e a igreja. Nós os que ficarmos vivos. Amém? Paulo não está aqui, mas o que ele está a dizer é, a noiva, nós, a verdadeira igreja, aqueles que estão na luz como ele na luz está. Amém? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Agora, nós vemos que este livro, selado com 7 selos, é o mistério da redenção. E então nós começamos a ver, mas então aquele selo foi uma série de redimidos que estão ali contidos. Então e este segundo selo é uma série de redimidos que estão ali. E depois este selo, mais uma série de redimidos. E depois, quando vemos essa abertura, quando vemos essas escrituras, quando vemos essa revelação, nós conseguimos nos encaixar lá também. Agora, todos os mistérios nesta altura devem estar terminados quando este mensageiro soar. Este, de Apocalipse 10. Aqui está um anjo na terra e um outro anjo. Um mensageiro forte desceu. Há anjos em Apocalipse que João, por momentos, diz: eu vi o anjo, me prostrei para o adorar, e ele disse: olha lá, não faças tal, sou conservo teu, dos profetas. Amém? Certo? E agora, nós vemos aqui um na terra, e agora um anjo, um mensageiro forte desceu.
Veja, este anjo era um anjo terreno, um mensageiro, mas aqui desce um do céu, um arco-íris, um concerto. Só podia ser Cristo. Exatamente como em Apocalipse 1, de pé, no meio dos 7 castiçais de ouro, com um arco-íris. E no plano da Bíblia, nós lemos ainda agora, quando virdes a figueira brotar, olhai, o reino de Deus está perto. E agora nós vemos aqui a série de acontecimentos que já têm acontecido. Começou tudo com aquela mensagem que nós já temos traduzida. É este o sinal do fim, Senhor, em que Ele diz, eu não sei o que é isto, mas algo vai acontecer, e Ele explica a visão como se já tivesse acontecido. Anjos que se encontram com Ele e toda aquela revelação. E depois nós vemos janeiro de 63, a espada. Amém? Ele estava a orar e recebe uma espada na sua mão. E ele diz, era como a espada de um rei. E veio a voz e corrigiu e disse, essa não é a espada de um rei, essa é a espada do rei. Os anjos e a nuvem, em fevereiro e março de 63, e depois veio a revelação dos selos. 7 trovões soaram. Eu pus aqui 7 trovões soaram. Se lembram quando nós falamos sobre isso? Nós vimos que realmente a revelação dos trovões está aqui. Nós não sabemos o que eles disseram. Amém? Nós não sabemos. Porque o profeta diz várias vezes que os trovões trazem a ressurreição. Amém? Mas nós temos já a revelação do que aquilo é. Nós temos já o que aquilo significa. Acaba a segunda fase do chamado do irmão Branham, começa a terceira e começa o ciclo do rapto. Amém? Em que nós ainda estamos hoje. E agora, havemos de chegar agora ao que falta. Terminar a era da igreja, Laodiceia entrar no caos completo, a translação, a mudança da noiva, não é? A subida nos ares, inicia a tribulação, os 144 mil de Israel, o Armagedão, 7ª trombeta, termina os 3 anos e meio, começa o milénio, Gog e Magog, o julgamento do trono branco, novos céus, nova terra. Isto é a sequência, isto é o ciclo do rapto. Este é o ciclo do Apocalipse. Amém? E isto já aconteceu e nós estamos aqui a meio agora. E de repente, de um momento para o outro, Paulo diz, no abrir e fechar de olhos, este ciclo pode começar. Amém? Ele disse que vai aparecer nos últimos dias. Isso é para trazer o povo de volta à palavra, para que a noiva conheça o seu marido, conheça o seu companheiro, a palavra revelada. É por isso que isto tem de acontecer. Não foi nos reformadores, não foi em Lutero, Wesley, nos pentecostais e nos outros. A Escritura diz que não foi. Mas chegará. Essa é a sua promessa para esta era. Estamos a viver na era em que a sua vinda acontecerá. Ele destinou a palavra que estaria na terra a cada era. Ele destinou na era da igreja e os 7 selos revelaram cada porção disso. Porque é que ali havia mistérios que ainda estavam escondidos? Apocalipse 10, vemos no final da mensagem do 7º anjo que estes mistérios que estavam escondidos seriam revelados. Nota, a razão é porque não houve profetas durante esta era. A Bíblia diz que Deus não faz nada até que o revela aos seus profetas, aos seus servos, os profetas. E a palavra do Senhor em todas as eras veio sempre aos profetas, nunca a um sistema, nunca a um grupo. Amém. E agora, a abertura dos 7 selos, que foi dada pelo Espírito Santo, os 7 selos, apenas deram a conhecer o que tinha sido deixado nas dispensações anteriores. E como nós temos visto, aquilo que tem sido deixado nas dispensações anteriores lança-nos a nós dentro do plano de Deus. Coloca-nos no plano de Deus. Coloca-nos no tempo. Situa-nos nas páginas da Bíblia. E como o profeta disse na festa das trombetas, agora os mistérios escondidos de Cristo foram completamente revelados nos 7 selos. No fundo, aquilo terminou a revelação da Escritura. Agora está tudo revelado. Está tudo aberto. Amém? Todas as ferramentas estão colocadas à disposição da noiva. Amém?
Mas, na abertura dos 7 selos, Apocalipse 10, toda a palavra terá de surgir em manifestação novamente e ser vindicada pelo Espírito de Deus na máxima força, como foi quando estava aqui na terra. Manifestou-se da mesma forma, operando as mesmas coisas que operou quando estava na terra. Hebreus 13:8. Nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem se estará a revelar novamente, será a mesma coisa. Eles, os cristãos, querem a fresca palavra de Deus, a promessa da hora. Amém? Daí que estas coisas que são reveladas no nosso tempo, na nossa geração, para a nossa hora, são comida fresca para nós. São coisas que nos alimentam. Amém? Deus prometeu coelhos nos dias de Lutero. Prometeu outras coisas nos dias dos outros. Mas agora, Ele prometeu-nos uma refeição completa. O menu completo. Entrada, prato principal, sobremesa, tudo. Porque todos os 7 selos estão abertos. Amém? E mais uma vez, como nós temos falado, isso, quando o profeta está a dizer abertos, significa que nós temos a revelação, que nós sabemos o que isso significa, que nós sabemos para quem é, que nós sabemos que essa é a revelação do nosso tempo. Mas em parte, isso ainda vai acontecer. Amém? A Bíblia diz que nós estamos selados até ao dia da nossa redenção. Amém? Esse dia da nossa redenção é o dia em que Ele vai abrir os selos e vai reclamar para si a sua posse, a sua herança, a sua noiva. Amém? Agora, os selos estão abertos. Porquê? Porque eles estão revelados perante nós. O profeta diz, os selos estão revelados, e depois ele diz, mas quando forem completamente revelados. E depois ele diz, quando os selos foram rompidos, abertos, e depois diz, quando forem completamente abertos. Amém? Nós sabemos isso. Então, e agora? Convém-nos tratar dos negócios do Pai. O trigo iria clamar, o grão. Sim, Senhor. O que deve fazer? Vindicar Malaquias 4, Lucas 17:30, a revelação do Filho do Homem. Vindicar Hebreus 13:8, Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. João 14:12, toda a palavra. Apocalipse capítulo 10, o que estivemos a ler hoje. A abertura dos selos, os mistérios de Deus, até à semente da serpente, tudo manifestado, casamento e divórcio. Todos estes mistérios que estiveram escondidos debaixo das colunas por todos estes anos dos teólogos e assim por diante, agora é a hora. E esses são os negócios do Pai. Agora é a hora. Amém? Na manhã seguinte, às 10 horas, sentado ali no meu quarto por volta das 10 horas, o anjo do Senhor veio e disse, vai para Tucson. Estarás a nordeste de Tucson e ali virão 7 anjos num grupo que vai abanar toda a terra à volta. E disse, ser-te-á dito ali. E disse que os 7 selos dos mistérios escondidos de toda a Bíblia seriam abertos e cumpririam Apocalipse 10, em que na mensagem do 7º anjo estas coisas aconteceriam. Hoje se cumpriu esta escritura perante os nossos olhos. Hoje se cumpriu esta escritura. O profeta está a falar nesta mensagem, hoje se cumpriu esta escritura. Ele está a chamar a atenção das pessoas, olhem, porque hoje, agora, aqui, neste momento, a escritura está a ser revelada. A revelação do Filho do Homem está agora a acontecer. Amém? E ele está a contar o que tinha acontecido. Como 7 anjos se encontraram com ele para lhe revelar para a abertura dos 7 selos. E depois ele está a contar como aconteceu na altura. Aí está, suspenso no céu a tão grande distância que não há umidade, não há vapor, nada para formar um nevoeiro. Como podia estar ali, foram os anjos de Deus a voltar depois da mensagem deles. Hoje se cumpriu essa profecia no nosso meio. Hoje se cumpriu essa escritura. Observe, 7 selos foram abertos. Amém? 7 selos foram abertos. Os redemoinhos para a costa oeste. Agora, não perca isto como perderam lá no passado. 7 selos foram abertos. Agora, de acordo com Apocalipse 10, 1-7, todos os mistérios que foram escritos neste livro, que foram escondidos pelas eras dos reformadores, devem ser esclarecidos pelo anjo da última era. Mas, desde a abertura daqueles 7 selos, daqueles anjos por trás da montanha ali, isto tornou-se um novo livro. Amém?
isto tornou-se um novo livro. E é disso que estamos aqui a falar. O livro que agora estava fechado e agora está aberto. Amém? Foi dito a João para pegar no livro aberto da mão do anjo que estava sobre a terra e sobre o mar. E ele disse, toma-o e come-o. Quem era o anjo? Era Cristo. Amém? O que tinha um pé sobre a terra, um pé sobre o mar, o arco celeste, pés como colunas de fogo, anjo forte, era Cristo. Ok? E ele disse, ele deu o livro aberto à noiva, a João, e disse, toma-o e come-o. Amém? Agora, o profeta está a dizer, isto foi em 65, há 50 anos atrás, ele está a dizer, por trás da montanha aconteceu, os anjos vieram, cumpriram a visão como tinha sido dito. Cumpriram, assim diz o Senhor, os selos, como nós vimos, foram abertos. Estava ali com letras grandes, foram abertos. E agora ele diz, passado uns tempos, uns meses, isto tornou-se um novo livro. Porquê? Porque estava assim e agora está assim. Um novo livro, um livro aberto. Ok? E agora o que é que acontece? Não vamos parar em Apocalipse 10:7. Vamos continuar a ler. A voz deu-lhe o livro e disse, toma-o e come. Amém? E João representa a noiva. E o que é que João fez? No versículo 10. Tomei-o da mão do anjo e comi-o. Amém? Esta é a escritura que nós estamos a viver hoje. Amém? Nós recebemos a revelação de Apocalipse 10:7 e agora nós estamos a receber o livro da mão do anjo forte e estamos a comer. Amém? E esse é o tempo da escritura onde nós estamos a viver agora. Amém? Nós somos o povo privilegiado que Deus escolheu da terra para que possamos ver e entender estas coisas. E aqui nós vemos o que Cristo fez ao longo das eras com os vários mensageiros. Uma pergunta, depois do rapto acontecer, alguém da igreja será salvo no final que não tenha sido levado no rapto? Não, porque o sangue já saiu. Veja, não haverá intercessões. A era gentia está terminada. Não haverá mais ninguém salvo após o rapto. Ninguém da igreja. Aquele que é imundo, continua imundo. Aquele que é santo, seja santo. Isso não vai acontecer, não acontece depois que a igreja vai. Mas agora nós começamos a pensar, mas então não há aqueles no fim? O que o profeta está a dizer é que depois do rapto, aquele que é imundo, continua imundo. Aquele que é santo, seja santo. Ou seja, as virgens nestas vão passar por uma tribulação para purificação. Amém? A noiva subiu. As virgens nestas passam por aí. Agora, quem é santo, continua santo. Quem é imundo, continua imundo. Não haverá mais ninguém acrescentado ao reino nessa altura. É isso que ele está aqui a dizer. Não haverá mais ninguém. Acabou. Não há mais ninguém que vai ouvir o Evangelho e vai entrar. Acabou. Os que estão aqui, que ainda serão salvos, estão para aperfeiçoamento, para purificação. Amém? É isso que ele está aqui a dizer. Acabou. Até ao rapto, o número vai ficar completo. E agora, desde o ministério de Jesus na terra, passaram 2000 anos. 2000 anos que se passaram. E agora nós vemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e na sétima, um pouco antes de Laodiceia entrar no caos, que já está perto, há o rapto da igreja. Agora, os primeiros 3 capítulos de Apocalipse são as 7 eras da igreja. Agora, há 7 eras da igreja, 7 selos, 7 trombetas, taças, espíritos imundos semelhantes a rãs. Tudo isso está unido. Está unido agora. Está unido aos nossos olhos neste momento. Isto estava unido, mas estava escondido. Amém? Bem como eu gostava de ter um grande mapa e desenhar da forma que eu vejo, como cada um acontece. Eu desenhei numa folha de papel e tudo até agora acertou corretamente.
E com o tempo e as eras, da forma que vieram e acabaram, e tudo se uniu perfeitamente. Amém? E isto é um profeta a trazer a revelação. Amém? Tudo se uniu perfeitamente. Agora, o Cordeiro está de pé esta noite enquanto entramos neste capítulo 6. Ele está a começar a pregar sobre os selos. Esta foi a mensagem do primeiro selo. E ele tem o livro na sua mão e está a começar a revelá-lo. Em tempo real. Amém? Ele está a dizer, está a começar o primeiro selo, ele está a dizer agora, o Cordeiro está com o livro na mão e está a começar a abrir os selos. Naquela altura. Amém? E ele diz, eu espero que as pessoas sejam espirituais. Eu teria cometido um erro horrível nisso se não fosse às 12 horas hoje, quando o Espírito Santo entrou no escritório e me corrigiu em algo que eu estava a escrever para dizer. Eu estava a tirar isso de um contexto antigo. Eu não tinha nada acerca disso. Eu não sei de todo o que é o segundo selo. E o Dr. Smith, muitos estudiosos incríveis, todos eles acreditavam naquilo. Por isso eu escrevi. Eu estava prestes a dizer, bem, agora vou estudar isto deste ponto de vista. E ali por volta do meio-dia, o Espírito Santo passou pelo escritório e a coisa toda abriu-se para mim. E ali estava este primeiro selo a ser aberto. Amém? E o profeta diz, se alguma vez eu disse alguma coisa por inspiração, foram estes 7 selos. Amém? Como é exata a Escritura. Se notar isto em Isaías 61, onde o Nosso Senhor estava a ler, no meio do segundo versículo de Isaías 61, ele parou e dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o ano aceitável. Então ele parou. Porquê? Na outra parte, para trazer o juízo, não se aplicava à sua primeira vinda. Mas à sua segunda vinda, nós conhecemos a Escritura. Logo no início do ministério, Jesus entrou na sinagoga no sábado, como era o seu costume. Deram-lhe o pergaminho para ele ler, ele abriu no profeta Isaías, onde dizia, o Espírito do Senhor é sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, para restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e a seguir dizia o dia da vingança. E ele parou. Amém? E ele disse, hoje se cumpriu esta Escritura. Amém? Agora, na segunda vinda, ele trará o julgamento sobre a terra, mas não naquela altura. Ele tinha de pregar o ano aceitável. Note o Messias, de pé na plataforma para se identificar com a palavra da promessa para essa era, o ano aceitável. Como todos sabemos, como leitores da Bíblia, era o ano do jubileu. Quando os escravos e prisioneiros, quando eles eram prisioneiros, tinham de dar um filho para pagar uma dívida, ou uma filha para pagar uma dívida, e estavam em escravidão. E depois temos aqui a Escritura de Levítico que fala do ano do jubileu. A cada 50 anos acontecia o ano do jubileu. E quem ouvisse a trombeta do jubileu era livre de ir embora. E quem quisesse ficar depois era marcado na orelha. Amém? Que exemplo perfeito que é do Evangelho de Jesus Cristo, esta trombeta do jubileu. Quando é pregado o tempo aceitável, o tempo do jubileu, qualquer pessoa, não importa quem você seja, de que cor é, que denominação pertence, até que ponto se sujeitou ao pecado ou que esteja errado consigo, você pode ser livre quando ouve a trombeta do Evangelho a soar. Amém? Você está livre. Mas se virar as costas à mensagem e recusar ouvi-la, note, foi marcado na orelha com uma argola. Ok? Da mesma forma acontece hoje. Esta mensagem chama-se hoje se cumpriu esta Escritura. Mas hoje é igual. Amém? A trombeta do Evangelho, como soou no tempo do Messias, está a soar hoje também. Amém? E da mesma forma, no tempo do Messias ele parou, porque não era a altura de pregar o dia da vingança, mas era a altura de pregar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta Escritura. E um profeta nos nossos dias está aqui a pregar, mais uma vez, hoje se cumpriu esta Escritura. A revelação do Filho do Homem. Em todos esses pormenores. Amém? E a trombeta do jubileu continua a chamar para a liberdade. Amém?
E quando você é marcado na orelha, quer dizer que atravessou a linha entre a graça e o juízo e nunca mais vai ouvir o Evangelho novamente. Você tem de ser um escravo para o sistema em que está para o resto dos seus dias, se recusar o ano aceitável do Senhor. E a profecia nunca falha. Não pode falhar. A palavra de Deus não pode falhar. Amém? A profecia vem. Amós diz, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ora, a palavra Apocalipse vem do grego, Apocalipsis, um esclarecimento, uma explicação sobre a verdade, instrução em relação a coisas antes desconhecidas. E por causa daquilo que aparece em Apocalipse, toda aquela destruição, as pessoas confundem Apocalipse com confusão e destruição e o fim das coisas, mas não é. Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa um esclarecimento, uma explicação sobre a verdade, instrução, entendimento, ensino. A revelação de coisas antes desconhecidas. Amém? Coisas ou pessoas que saíram de cena e que agora estão à vista de todos. Amém? Aquela parte final das obras de teatro, onde os atores que tinham desaparecido de repente aparecem e toda aquela história chega a um fim. É isso que o Apocalipse significa. Agora, o fim do pecado e o fim do mundo significa destruição, significa purga, significa o fim de muitas coisas, mas significa um novo início também. Amém? Mas nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus. E nós vemos o profeta a dizer, nós já lemos isto aqui, e o profeta a dizer, eu não consigo fazer com que ele me mostre as coisas, ele mostra-me de acordo com a sua vontade. Ele diz, às vezes eu oro, o que é que vai acontecer para que eu possa dizer às pessoas, e Deus não lhe diz nada. Mas diz o profeta, isso mostra que não está baseado no homem, está baseado em Deus. É tudo de acordo com a graça de Deus. E temos aqui um exemplo, também já falámos, o que é que ele dizia que era a prova do Espírito Santo? Ele dizia que era o amor perfeito. Ele dizia, não há nada que fale de prova do Espírito. Aqui em 57, apenas fala de frutos do Espírito. Porque na altura diziam que falar em línguas era a prova do Espírito Santo. Ele disse, eu sempre ensinei a prova do Espírito Santo é o amor perfeito. Mas depois ele disse, o Senhor corrigiu-me e disse-me que a prova do Espírito era aqueles que conseguiam receber a palavra. Nem era amor, nem era falar em línguas, era receber a palavra. Era aqueles que conseguem receber a palavra para o seu dia. E receber no coração e crer. Amém? Aqueles que recebem a palavra pura para o seu dia, destinada para aquele dia, e que a conseguem receber no coração, porque é a única coisa que Satanás não consegue imitar. Amém? A única coisa que Satanás não consegue imitar. Satanás não tem amor, não é? Mas ele consegue imitar isso também. Satanás não tem a revelação das coisas, mas ele consegue imitar aqueles milagres, aquelas coisas, ele consegue imitar isso tudo. E consegue parecer santo, e consegue parecer um anjo de luz. Portanto, não é nada disso a prova do Espírito Santo. A prova do Espírito Santo é permanecer com a palavra até ao fim. Amém? É isso, é aí que ele vai falhar. É aí que ele é derrotado. Amém? Foi por aí que ele entrou em Gênesis, mas é aí que ele é derrotado em Apocalipse. Amém? O resto do nosso estudo era sobre a fé de arrebatamento, mas nós já falamos sobre isso noutras ocasiões. Amém? A fé que nos últimos dias tem de vir devido à abertura da palavra. Fé para nos lançar no arrebatamento. Amém? Fé para nos levar acima. Amém? Leva a igreja, aquela fé que leva a igreja à glória. Amém? E nós sabemos que estamos a trabalhar todos os dias, e Deus está a trabalhar no meio da sua igreja para os levar a essa fé. Amém? Nós passamos, quando chegamos a Cristo, nós passamos por vários patamares da nossa fé. Nós começamos com uma fé para crer na salvação, depois vamos para uma fé de cura, depois vamos, se calhar, para uma fé de santificação, amém? Para
porque vemos coisas na nossa vida que queremos livrar-nos delas, porque vemos na Escritura e queremos que a Escritura possa... Queremos ver a nossa vida refletida na Escritura. E há a fé de arrebatamento. Amém? E é para aí que a noiva está a caminhar. É para aí que nós queremos estar a caminhar hoje. Amém? Uma fé que nos leva a um patamar, que nos lance. Amém? Depois que vimos sinais, prodígios, depois que vemos curas, depois que vemos libertação e salvação, a fé de arrebatamento é para nos lançar numa fé, numa relação com Cristo, em que, tal como Enoque, um dia nós vamos andar e Deus diz, sobe. E depois vêm aí 7 trovões misteriosos que nem sequer estão escritos. E eu creio que estes 7 trovões serão revelados nos últimos dias para unir a noiva para a fé de arrebatamento. Porque com aquilo que temos agora, ele está no início dos selos, não é o primeiro selo, não seríamos capazes de fazer isso. Amém? Mas depois a revelação veio. Ok? E o profeta diz na mensagem em liderança, nós acabamos de virar uma esquina. Fazer uma parede, toda a gente faz. É só alinhar o prumo e fazer tijolos, mas é preciso um verdadeiro mestre, obra. É preciso um verdadeiro pedreiro para saber virar uma esquina. E ele diz, no fim do seu ministério, nós viramos essa esquina. Amém? Nós viramos essa esquina. Nós fizemos essa obra. E nós agora estamos a olhar para o céu à espera da vinda do topo da pirâmide. Amém? Aquela pedra de topo que vai terminar toda a obra. E, como nós ainda vimos hoje, isso é Cristo na sua noiva. A vinda de Cristo na noiva. A vinda de Cristo na palavra aberta. A vinda de Cristo na palavra revelada. Amém? Há 3 vindas. Há o Messias, há o rapto, a segunda vinda, que nós estamos à espera, e depois há a terceira vinda, no fim do milénio, Cristo com os santos. Mas ali no meio, há a vinda na palavra revelada. Ali no meio, quase à beira da segunda vinda, há a vinda na palavra revelada. E é essa que nós estamos a viver. E essa vinda é apenas para nos lançar na fé de arrebatamento. Amém? É apenas para nos preparar para a sua segunda vinda. Amém? Apocalipse 10 dizia, nos dias do soar do 7º anjo, quando essa era da igreja se denominou e se tornou uma era da igreja, quando termina na sua organização pentecostal, para onde foi a vida agora? Para longe de uma organização. Não há mais palha e grão, uma repreensão ao Pentecostes para cumprir a Escritura desta hora. Repara, o dia em que este mensageiro, não é quando ele começa, mas quando ele começa a declarar a sua mensagem, o 7º anjo. A primeira fase do chamado foi cura, a segunda fase do chamado a profecia, a terceira fase do chamado a abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há uma ordem mais alta para revelar a palavra do que os profetas, aqueles que trazem o assim diz o Senhor. Mas a única forma em que o Espírito, em que o profeta pode ser vindicado é pela palavra. E lembre-se que o terceiro impulso, a terceira fase do chamado foi a abertura desses 7 selos para revelar a verdade escondida que esteve selada na palavra. Amém? Esteve selada ao longo das eras, ao longo dos entendidos e ao longo dos reformadores, e agora este é um livro aberto. Agora este é alimento para nós, para o nosso dia. Amém? Isto continua a ser Hebreus 13:8. Isto não é uma nova teoria. Isto continua a ser apenas o Jesus dos nossos dias. Ele agora quer a palavra aberta para nós. Ele agora quer a palavra revelada para nós. E nós agora estamos a viver esta Escritura. Nós vimos e nós rejubilamos com os dias da voz do 7º anjo, e agora nós estamos a receber o livro aberto e é a hora de o comer. Amém? Porque isso é o que nos lança na fé de arrebatamento, na maturação. Amém? O profeta fala aqui, transformar a igreja agora em homens maduros.
Amém? Maturação, maturidade. Amém? A palavra completa nunca veio àqueles homens, àqueles reformadores. Eles eram grandes homens, mas a palavra completa veio agora. Amém? Agora é a hora. Agora é o tempo da palavra estar aberta, do livro estar aberto. Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o na minha boca. Era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém? E a noiva está agora nesta altura. Temos ainda que levar a profecia a muitos povos, a muitas nações, a muitas línguas e a muitos reis. E para isso estamos a traduzir. Amém? É necessário que essas profecias cheguem a mais povos e nações e línguas e reis. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, damos-te agora graças, Pai, pela palavra e pelo livro aberto. E, Senhor, temos visto, Pai, aquilo que Tu tens feito no nosso dia, Senhor. E isto é alimento, Pai, para este dia e para nós, Senhor. Senhor, no início deste estudo, Pai, sobre o livro de Apocalipse, nós damos agora, Senhor, queremos refletir um pouco, Pai, para aquilo que Tu tens aberto, Senhor, aquilo que Tu nos tens dado, Pai, nos nossos dias. Senhor, queremos, Pai, que a Tua inspiração nos trouxe, Senhor, este estudo, Senhor, a nós, e nós realmente sentimos, Senhor, no nosso coração que esta é palavra viva, Pai. Este é alimento fresco para nós, Senhor, e rejubilamos com isso, Pai. E damos graças por isso, Pai, porque, Senhor, tem sido uma luta ao longo dos tempos, ao longo, Senhor, destes anos, Pai, para termos, Senhor, a pura palavra no nosso meio. Alguns vêm com palavra distorcida, outros vêm para desacreditar, outros vêm para trazer outras vozes, outras palavras. Mas, Senhor, nós damos-te graças por aquilo que Tu trouxeste. Tu não és responsável por aquilo que outros homens tentem fazer ou tentem dizer que Tu disseste quando não disseste. Esses levam em vão o Teu nome, dizendo que Tu disseste quando Tu não disseste. Mas, Senhor, nós queremos a pura palavra, uma palavra que não vai contra nenhum dos mandamentos. Uma palavra que encaixa de Gênesis a Apocalipse. E, Senhor, é essa pura palavra que nós procuramos, que nós buscamos. Esse aqui é o alimento fresco. É isso que, Senhor, é esse maná que nós buscamos, Pai. E nós damos graças agora, Pai, porque a nossa luta e o nosso caminho nos tem levado à pura palavra. À palavra não adulterada. À palavra que estava antes escondida e agora está revelada. Senhor, é nossa oração neste momento que Tu nos orientes ao longo do nosso caminho, do nosso estudo, e que possamos, Senhor, realmente aproveitar aquilo que nos tem sido trazido nestes dias, Pai. É apenas um relembrar daquilo que já foi falado e que nós queremos colocar disponível nas mãos de todos, que queremos levar a cada vez mais povos, nações e línguas. E ajuda-nos, Senhor, nessa comissão, nessa força, Pai. Leva-nos, Senhor, a ser capazes de cumprir estas profecias, em que a noiva toma o livro aberto e o come. Senhor, ajuda-nos, Pai. Sabemos, Senhor, que estas profecias ainda têm uma componente futura, mas nós rejubilamos e damos graças com o Jesus de ontem.
E nós, Senhor, damos graças pelo Jesus eternamente. Mas nós queremos viver o Jesus Cristo, o mesmo hoje. Nós queremos viver a profecia de hoje. Senhor, ajuda-nos, Pai, a cumprir, Senhor, essa parte da palavra que nos diz respeito a nós. Damos graças pelo Jesus de ontem, ou mesmo ontem, e certamente temos a fé para o Jesus Cristo, o mesmo eternamente. Mas, Senhor, ajuda-nos, Pai, a captar a luz de hoje. O Jesus Cristo, o mesmo hoje. O Jesus Cristo na luz de hoje. E, Senhor, queremos andar na luz de hoje, como Ele na luz está hoje. Oramos, Senhor, para isso. Continua, Senhor, a santificar-nos e a dar-nos essa luz e essa direção, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.